Olá, graça e paz, seja muito bem-vinda. Você está no canal Exalando o Bom Perfume de Cristo. Hoje estamos no penúltimo dia da nossa maratona do livro de Provérbios, capítulo de número 30. Esse capítulo foi escrito por Agur, um homem marcado pela humildade, pela consciência de suas limitações humanas e pela profunda reverência a Deus. Diferente dos outros capítulos, esse texto traz uma linguagem mais reflexiva, com confissões pessoais, com orações, observações da natureza e princípios espirituais práticos. Então, fique conosco até o final desse vídeo. Esse capítulo, além dos outros, né, qual nós lemos durante esse mês, são palavras extraordinárias, né, de conselhos para as nossas vidas, de alertas para o nosso dia a dia. Então, é de suma importância, né, são pérolas a qual Deus deixou para as nossas vidas. Vai acrescentar, né, vai abençoar, que o nosso coração esteja disposto e aberto para ouvir a cada dia a palavra do Senhor, né? Seja mel, seja fel, essa palavra que nos dá vida, que nos renova, que nos fortalece, que nos lapida. Deus, Ele cuida de nós através da sua palavra. E vamos para os 6 pontos da qual esse capítulo ele vai nos ensinar. O primeiro ponto vai nos ensinar sobre a dependência de Deus. O segundo ponto, sobre o contentamento. O terceiro ponto, sobre a sabedoria prática. O quarto ponto, sobre a prudência. Quinto ponto, sobre a humildade. E o sexto ponto, sobre discernimento espiritual. Para nós, mulheres, Provérbios 30 é um chamado ao equilíbrio emocional, espiritual e moral, ensinando como viver com sabedoria em um mundo de excessos, de comparações, pressões e distrações. Que Deus venha abençoar a sua vida através da palavra dele nesse dia. Já deixa aí o seu joinha, assista esse vídeo até o final, para que o YouTube ele venha entender esse conteúdo é importante e faça com que esse vídeo alcance outras vidas, permaneça em alta para que outras pessoas tenham acesso. Você que ainda não é inscrita, se inscreva no canal. É um canal para abençoar a sua vida. Tem um propósito. E esse é o propósito. A palavra de Deus alcance os corações. Versículo de número 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Versículo de número 2. Na verdade, eu sou o mais rude dos homens, nem mesmo tenho o entendimento do homem. Esses versículos vai nos trazer um reconhecimento que nem toda sabedoria nasce da experiência, mas da humildade de aprender com Deus. Quando ele diz sou o mais ignorante dos homens, significa, aplicando para nós mulheres, que a mulher madura, espiritualmente, ela não se exalta. Ela cresce quando reconhece as suas limitações. Provérbios, versículo de número 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Nem todo conhecimento, ele vem de estudos. A intimidade com Deus, ela é uma escola maior do que o conhecimento. Não que não deva buscar o conhecimento, mas é a maior escola. É a intimidade com Deus, é as experiências com Deus. Versículo de número 4. Quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Esse versículo lembra a mulher que ela não precisa controlar tudo. Ele nos traz a lembrança, a memória de quem governa o invisível. Deus, ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Versículo de número 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Encontramos nesse versículo segurança não em opiniões, mas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um escudo para as nossas vidas. Ela nos protege contra falsos ensinamentos. Por isso que a resistência de meditar na palavra de Deus, digo não apenas ler, mas de meditar, de estudar, é uma batalha. Não é fácil, porque através da meditação na palavra de Deus, a nossa vida, ela sofre uma mudança radical, extraordinária, sobrenatural. Nossos olhos são abertos.
Então, perseverem em meditar na palavra de Deus, para que esse escudo esteja na sua vida, à sua frente, protegendo sua mente, seu coração, principalmente nesses últimos dias a qual estamos vivendo. Versículo de número 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não devemos distorcer os princípios para nos adaptar ao mundo. Esse versículo traz essa visão sobre não distorcer os princípios nos dados através da palavra de Deus. Nós não precisamos nos adaptar ao mundo. O mundo, ele quer distorcer a palavra de Deus. As pessoas querem distorcer. Elas não querem mudar. Elas querem mudar a palavra de Deus para que elas se encaixem melhor. Mas é a palavra de Deus quem nos muda. Não somos nós que mudamos a palavra. Então vamos lá. O que é princípio? Que palavra é essa? Quais são os princípios? Princípios são valores, verdades e fundamentos que orientam a forma como uma pessoa vive, como ela decide, fala e se comporta. São como regras internas que governam a vida. De forma simples, princípios é a mesma coisa que base da vida. Alguns exemplos são honestidade, fidelidade, respeito, justiça, verdade, integridade, amor, responsabilidade e temor a Deus. Os princípios, eles são leis espirituais estabelecidas por Deus. Eles não mudam conforme emoções ou fases ou até mesmo circunstâncias. Valores mudam, opiniões, elas mudam, emoções mudam, princípios, eles não mudam. Princípios são aquilo que te governa quando ninguém está vendo. Versículos de número 7 e 8. Duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Esses versículos vai nos ensinar que a mulher sábia, ela pede equilíbrio, integridade e uma vida simples diante de Deus. Nada em excesso. Ensina a mulher a orar com clareza, propósito e alinhamento com Deus. O versículo de número 9 diz: para que porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou então, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Ensina aqui que tanto o excesso quanto a falta, elas podem nos afastar de Deus. Pode afastar o nosso coração da presença de Deus. Esse homem, Agur, ele relata, ele fala aí nesse versículo que ele reconhece a fragilidade do coração humano. Diante dos extremos da vida, na fartura, o perigo é a autossuficiência, esquecer de Deus, confiar apenas nos próprios recursos e perder a reverência espiritual. Na pobreza extrema, o risco é o desespero da pessoa. Cometer erros, pecar ou agir contra princípios para sobreviver. Agur não pede riqueza nem miséria, mas um equilíbrio para continuar honrando a Deus em qualquer situação. Tanto o excesso quanto a falta, elas podem nos afastar de Deus. A verdadeira segurança não está no dinheiro, mas na dependência diária do Senhor. Uma mulher que aprende a viver com equilíbrio, ela honra a Deus, tanto quando tem muito, quanto quando tem pouco, mantendo a sua fé firme. Versículo de número 10. Não calunieis o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques ocupado. Esse versículo é uma advertência contra a calúnia, fofoca e falsas acusações. Falar mal de alguém, especialmente diante de uma autoridade, pode causar injustiça, punição indevida e grande dano. Mesmo que a acusação pareça pequena, Deus ele considera isso como culpa, como uma culpa séria. Agur, ele ensina que palavras usadas de forma errada trazem consequências espirituais e morais. Deus ele se importa profundamente com a verdade e com a justiça. A língua ela pode destruir reputações e relacionamentos. Caluniar alguém é participar da injustiça. Entenda, onde for, seja no trabalho ou na igreja,
Repetir um comentário negativo sem confirmação pode prejudicar alguém inocente. Deus, ele vê isso. Palavras ferem, mas palavras sábias, elas protegem. Quem ama a verdade, honra a Deus. Versículo de número 11. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e não bendiz a sua mãe. Versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Versículo de número 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Esses versículos vai falar sobre a geração. O número 11 vai dizer sobre a geração rebelde e ingrata. O desrespeito, ele destrói valores. Honrar os pais e autoridades agrada a Deus. O 12 vai falar sobre pessoas que se acham puras, mas não são. O auto-engano, ele é perigoso. Devemos examinar nosso coração diante de Deus. O versículo 13 vai falar sobre a geração de olhos altivos, que revelam orgulho. O orgulho afasta de Deus. Devemos cultivar a humildade no falar e agir. O versículo 14 vai falar de pessoas cruéis e opressoras. A injustiça, ela fere os mais fracos. Sejamos mulheres compassivas e não opressoras. Versículo de número 15. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sanguessuga aqui é usada como símbolo da ganância e da exploração. Duas filhas chamadas dá e dá representam o desejo insaciável de receber sempre mais, sem nunca se satisfazer. Agur começa aqui uma lista de coisas que nunca estão satisfeitas, ensinando que certos desejos, quando não são controlados, eles se tornam destrutíveis. A ganância nunca diz basta. Um coração dominado pelo desejo excessivo nunca encontra paz. Só Deus, ele pode trazer contentamento verdadeiro. Alguns pontos que devemos aplicar, colocar na prática das nossas vidas. O primeiro ponto é ter cuidado com o desejo constante por mais dinheiro, mais reconhecimento, mais status. Segundo ponto, aprenda a dizer basta e a viver com gratidão. Terceiro ponto, ensine seus filhos o valor do contentamento e da generosidade. Ponto 4, não permita que a comparação roube a sua paz. A comparação nas redes sociais pode alimentar um coração que nunca se satisfaz. A gratidão, ela traz descanso. Desejo sem limites escraviza. O contentamento, ele liberta, ele traz paz, ele traz gratidão. Versículo de número 16. A sepultura, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Aqui continua a ideia do versículo 15, mostrando 4 coisas que nunca se satisfazem. A sepultura, que sempre recebe mais, nunca se completa. A madre estéril representa dor profunda e desejo não realizado. A terra seca, por mais água que receba, continua necessitando. E o fogo, quanto mais combustível recebe, mais consome. Agur, ele usa essas palavras para ensinar que há desejos e forças que nunca se saciam sozinhos. Há vazios que nada material ele consegue preencher. Quando desejos não são entregues a Deus, eles crescem e dominam o coração. Só o Senhor ele pode trazer plenitude verdadeira. Salmos 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tente preencher vazios emocionais com coisas, com pessoas ou status. Leve suas dores, frustrações e desejos não realizados a Deus. Aprenda a reconhecer quando algo está consumindo demais o seu coração. Dê uma pausa. Confie que Deus ele sabe lidar com aquilo que parece insaciável em você. Apenas Deus ele consegue preencher aquilo que nada nesse mundo vai conseguir. Ele sacia a nossa sede, ele sacia aquilo que tentamos saciar com tantas outras coisas. Buscar constantemente a validação, aceitação ou comparação pode se tornar como fogo.
Quanto mais se alimenta, mais consome. Nada nesse mundo sacia completamente. Só Deus, ele preenche o coração. Versículo de número 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Esse versículo de linguagem forte e simbólica, ele não descreve algo literal, mas as consequências severas do desprezo e da desonra aos pais. Os olhos que zombam representam atitudes de arrogância, desprezo e rebeldia. A imagem dos corvos e das águias apontam para a vergonha, perda e juízo, mostrando que a desonra ela traz consequências dolorosas. Versículo de número 18. Estas três coisas me maravilham. Quatro há e não conheço. Versículo 19. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Agur, ele introduz aqui uma lista de coisas que despertam admiração e mistério. Ele reconhece que há aspectos da vida e da criação que vão além da compreensão humana. Esse versículo mostra a atitude de alguém que se maravilha em vez de tentar controlar ou explicar tudo. A sabedoria verdadeira, ela reconhece limites. Nem tudo precisa ser entendido para ser respeitado. Deus é maior do que a nossa capacidade de compreensão. Reconhecer limites é sinal de sabedoria e confiar em Deus é descanso. Esses exemplos mostram que há caminhos e processos que não podem ser totalmente explicados, mas são reais e profundos. Deus age de maneiras que não deixam rastros visíveis. Nem tudo que é verdadeiro é facilmente explicado. Relacionamentos, especialmente o amor, envolvem mistério e responsabilidade. Às vezes, Deus está conduzindo sua vida de forma silenciosa, sem sinais evidentes, mas com o propósito certo. Pois nem todo caminho ele deixa marcas, mas Deus está presente em todos eles. Versículo de número 20. O caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Agur, ele descreve a hipocrisia e a sedução destrutiva da mulher que pratica adultério. Come, lava a boca, indica apresentação externa limpa, fingindo inocência. E ela diz, não fiz mal algum. Revela negação da culpa e manipulação. O versículo alerta sobre ações escondidas que parecem inocentes, mas são moralmente erradas e prejudiciais. Deus, ele vê o que está escondido no coração, mesmo quando o exterior ele parece limpo. A hipocrisia não engana a Deus. Toda ação, ela tem as suas consequências. A integridade e honestidade são valores essenciais para a vida sábia. A integridade do coração, ela é mais importante que aparências. Deus, ele conhece tudo. Falar ou agir como se tudo estivesse bem, enquanto há pecado oculto, gera destruição pessoal e familiar. Versículo de número 21. Há três coisas pelas quais se alvoroça a terra, e quatro ninguém pode suportar. Versículo 22. O servo quando reina, o tolo quando anda farto de pão. Versículo 23. A mulher desprezada quando é casada, e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Esses versículos vai estar listando, né, o que Agur continua citando como coisas insaciáveis e misteriosas, ensinando lições sobre desejos, justiça e temor de Deus. Certas coisas nunca se satisfazem. A morte, o Seol, é a mãe que não pode gerar, a terra que sempre precisa de água e fogo que consome. O objetivo é mostrar que o desejo humano e certas forças naturais nunca têm limite, e só Deus pode preencher ou controlar. Esse versículo 23, Agur começa a listar coisas que trazem destruição ou medo, quando mal conduzidas. Indica que na vida existem perigos reais que precisam de sabedoria para serem evitados. Há forças e desejos que não podem ser satisfeitos por recursos humanos, apenas por Deus. E conhecer limites e depender de Deus evita frustrações e erros. Há situações na vida que exigem respeito, prudência e temor de Deus. Não tente preencher vazios emocionais com coisas que não vão preencher, não vão saciar, não vão trazer uma cura para o seu emocional. Não tente preencher a sua vida espiritual ou relacionais com coisas passageiras. Em momentos de necessidade, confie na providência de Deus, não em esforços humanos apenas. Ensinemos os nossos filhos a valorizar contentamento, equilíbrio e dependência de Deus.
Buscar satisfação em status, beleza ou riqueza sem confiar em Deus é como tentar satisfazer o fogo com nada. Nunca chega basta. Os desejos insaciáveis e forças poderosas só se equilibram quando confiamos em Deus. Ele é suficiente para todos os vazios e desafios. Versículo de número 24. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Versículo de número 25. As formigas são criaturas de pouca força. Todavia, elas, no verão, preparam a sua comida. Devemos valorizar e observar as pequenas coisas da vida, os pequenos detalhes. Deus, ele ensina através da simplicidade, da observação da vida. Esse exemplo da formiga, ela é pequena, mas trabalha arduamente para garantir o seu futuro. Ela ensina preparação e diligência. O versículo de número 26 vai falar sobre os coelhos, que também são fracos e, contudo, fazem a sua casa na rocha. Fraca fisicamente, mas busca proteção nas rochas. Vai ensinar sobre a prudência e sabedoria para se proteger. O gafanhoto, no versículo 27, ele diz: não tem rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. Eles não têm líder, mas eles agem em organização coletiva. Vai nos ensinar a cooperatividade e disciplina. Ele também fala, no versículo 28, sobre a aranha. Se pendura com as mãos. Está nos palácios dos reis. Ela é pequena, facilmente capturada. Porém, ela ensina a adaptabilidade e coragem. Deus, ele valoriza a sabedoria prática, diligência e prudência mesmo nos pequenos. Pequenos esforços bem direcionados podem gerar grande impacto. Observar a criação ensina lições de disciplina, cooperação e criatividade. Seja no lar, no trabalho e na vida espiritual, mesmo nas pequenas tarefas, devemos ser diligentes, devemos proteger nosso coração e nossa família com prudência e planejamento. Devemos colaborar e se organizar como gafanhoto para resultados maiores. Devemos nos adaptar às circunstâncias com fé e coragem, como citou o exemplo das aranhas dos palácios, ou algumas traduções também cita a lagartixa. Uma mulher que organiza sua casa, cuida dos filhos, trabalha e ainda mantém a vida espiritual, ela está aplicando sabedoria na prática, como a formiga e a lagartixa. Mesmo os pequenos podem ser sábios. Diligência, prudência e adaptabilidade refletem a sabedoria de Deus. Para encerrarmos esse capítulo, vamos estar lendo do versículo 29 a 33. Há 3 que têm bom andar, elegante, e 4 andam com imponência. O leão, o mais forte entre os animais, o qual ninguém faz correr. O cavalo de guerra bem arreado, o bode e o rei a quem não se pode resistir. Versículo 32. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste mal, põe a mão na boca. Versículo 33. Porque o bater do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o provocar da ira produz contenda. Agur, ele vai destacar aqui 4 exemplos de força, graça e dignidade. Quando fala no versículo de número 30 sobre o leão, que é um símbolo de força e confiança, não se intimida diante de ninguém. O ensinamento desse exemplo do leão ensina-nos coragem e liderança firme. Esses exemplos vai nos ensinar a andar com dignidade, graça e sabedoria. É um reflexo do caráter. A coragem, liderança e sabedoria são qualidades valorizadas por Deus. A mulher sábia se destaca pela postura, escolhas e temor a Deus, não apenas pela aparência. No versículo de número 32, Agur, ele vai alertar sobre o perigo do orgulho e da autossuficiência. Ser tolo diante de ti mesmo significa não reconhecer seus erros, limitações ou necessidades. A consequência é a multiplicação da ira, seja raiva contra si mesmo, contra os outros ou contra Deus. O versículo mostra que a humildade é a chave para controlar emoções e evitar conflitos. Quando se sente injustiçada ou frustrada, uma mulher sábia, ela reflete antes de reagir, evitando multiplicar problemas por orgulho ou impaciência. A falta de humildade intensifica a ira. A sabedoria, ela começa com autoconhecimento e dependência de Deus. Use situações difíceis como oportunidade de crescimento espiritual e emocional. No capítulo anterior, nós falamos bastante sobre filhos
que eles nos observam. Devemos ensiná-los a reconhecer os erros e pedir perdão e controlar a ira. Devemos cultivar humildade e autoconhecimento, pois isso reduz conflitos e estresse. E nada melhor do que examinar o nosso coração. Evita justificar falhas ou culpar outras pessoas. Esse versículo de número 33, que é o fechamento aí do capítulo, vai dar o exemplo do bater do leite que produz a manteiga. Vai nos trazer a imagem de uma cozinha, que mostra que a força física pode mudar a forma das coisas, mas não de maneira suave. Agur, ele encerra o capítulo lembrando que a sabedoria também é prática. Controlar a língua e as emoções evita problemas. A força bruta, ela resolve pouco. A suavidade e a sabedoria resolvem mais. Deus valoriza corações pacíficos e palavras prudentes. A paciência e a comunicação gentil são sinais de maturidade espiritual. Quando uma situação irritante surge, uma mulher sábia, ela escolhe responder com calma, evitando que a raiva gere consequências negativas e duradouras. Esse capítulo vai nos trazer a reflexão de que a mulher sábia, ela honra a Deus com seu coração, suas palavras e atitudes, encontrando contentamento e força na dependência do Senhor. Paizinho, queremos te agradecer pela tua palavra nesse dia. Te agradecemos, ó Pai, por cada ensinamento através desse capítulo de hoje. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é suficiente em nossas vidas. Que possamos ser gratas a Ti a cada dia, pelo respirar. Possamos ter prazer, contentamento em tudo que o Senhor nos proporcionou, em todas as áreas da nossa vida. Que possamos Te louvar pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua provisão. Pois o Senhor tem cuidado de cada uma de nós. As nossas emoções entregamos a Ti. Deus, o nosso coração entregamos a Ti. Que se há algum vazio, não venhamos procurar algum meio de preencher, de tentar, pois isso nos trará frustração, nos trará uma insaciedade. Que possamos nos saciar no Senhor, nos contentar no Senhor. Traz sobre as nossas vidas o autocontrole, o equilíbrio, onde nós precisamos, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, nos ajuda a vencer, nos ajuda a honrar o Teu nome, através da Tua palavra, vivenciar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente sua vida. Até o próximo e último capítulo desse livro de Provérbios. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.